A parte do que nós separamos para a discussão das propostas terminaram. Como o candidato Jairo Ataíde não compareceu, 3 propostas vão ficar sem ser discutidas. E como o candidato Rui Muniz se retirou, então o deputado Humberto Soto, 6 minutos para as considerações finais. É porque seria o candidato Rui Muniz, ele não está? Inicialmente eu gostaria de cumprimentar o presidente da Associação Comercial, Edilson Torquato, que é o presidente do Instituto, e cumprimentar todos aqueles que participaram com entusiasmo, com idealismo, com vontade de servir, para chegarmos a esse momento atual. Me lembro dos primeiros momentos que Edilson começou a discutir isso, quando ele foi ao Paraná visitar algumas cidades que tinham aplicado esse método, e veio com muito entusiasmo de lá, nos encontramos. Ele trouxe o professor, que é o idealizador desse processo, almoçamos juntos, discutimos, debatemos um pouco, de maneira que é uma coisa construída com muito carinho e com muita importância para a cidade, o CODENG. Então, eu acho que é importante que essas pessoas sejam merecidamente homenageadas pelo seu trabalho, pelo seu idealismo e pelo seu amor. Claros. Nas considerações finais, nós somos políticos. Nós estamos aqui numa reunião técnica, mas é uma reunião política. Eu acho que todos têm que falar um pouco nas considerações finais das suas propostas políticas, não apenas das suas propostas para seguir a orientação da CODENG. Eu acho que é preciso que a gente se exponha um pouco, mostre um pouco a que veio, por que é candidato e assim por diante. Eu sou Humberto Soto, fui deputado estadual, fui vereador em Montes Claros, fui deputado estadual, fui deputado federal 7 mandatos, fui escolhido ministro do Tribunal de Contas da União, fui presidente do Tribunal de Contas da União, ou seja, eu me preparei para ser prefeito de Montes Claros. Me preparei com conhecimentos técnicos, com conhecimentos políticos e com relacionamento político. É importante o relacionamento político para ser prefeito de Montes Claros nesse momento. Montes Claros está num momento muito difícil, motivo de deboche nacional. É preciso que tenha uma personalidade forte, correta, respeitável, honesta, para que mostre que Montes Claros não é a cidade que se transmite através da mídia nos momentos atuais, em decorrência dos fatos que têm ocorrido, que eu prefiro não comentá-los diretamente por elegância. Mas acho que nós precisamos demonstrar que estamos preparados para ser prefeito de Montes Claros. O que requer para ser prefeito de Montes Claros? A experiência que se requer, o domínio dos fatos, o domínio das situações, as condições que são necessárias para isso, principalmente tendo com a honestidade como primeiro ponto. Eu tenho 40, quase 50 anos de vida pública, não tenho um processo, não tenho uma denúncia, fui líder de governo e não tenho uma denúncia no meu procedimento. Tratei com milhões e milhões e milhões, causas de milhões e milhões de reais, de interesses diversos no Tribunal de Contas da União. E sempre com grandeza e com distância dos interesses econômicos ou financeiros que move muitas vezes as pessoas que entram na vida política. E é por isso que os políticos estão desmoralizados como estão hoje no Brasil, ao ponto de desencantar as pessoas. Mas acho que todos nós temos que participar do processo político. É um dever nosso.
Disse o Papa, num pronunciamento há poucos dias, que todos os cristãos têm o dever de participar da política. Não podem lavar as mãos porque os políticos estão sujos e saírem achando que as coisas estão resolvidas, não participando do processo político. É um dever participar do processo político. E é por isso que eu sou candidato. Não deveria mais mexer com política, mas me sinto perfeitamente capaz, com energia suficiente para dirigir Montes Claros e resgatar um pouco a dignidade de Montes Claros. Esgotado, viu? E resgatar um pouco a dignidade de Montes Claros. Nós estamos... As considerações finais seriam 5 minutos, nós estamos dando um tempo um pouco maior, porque durante a apresentação das propostas, em alguns candidatos houve problema na cronometragem, então, por isso nós passamos para 6 minutos. A candidata Jéssica Viana agora para as suas considerações finais durante 6 minutos. Bem, pessoal, eu sou Jéssica Viana, tenho 25 anos, eu sou acadêmica do curso de História da Unimontes, eu sou a mãe do Abraão, que está na plateia hoje, eu sou presidente do PSOL em Montes Claros, sou dirigente estadual desse mesmo partido. As pessoas questionam, principalmente pessoas com interesses ligados à administração, o porquê que a gente faz uma campanha também em cima da denúncia. E eu quero dizer que não é para fazer o papel de vilã, porque, na realidade, a nossa candidatura é uma candidatura histórica. É para marco histórico. Sabe por quê? Sou uma mulher, uma jovem, pobre, moradora da periferia, que se sente enganada, que se sente roubada todos os dias, nesse Brasil e principalmente na nossa cidade, que ficou reconhecida por escândalos nacionalmente por escândalos de corrupção. É triste. Todos os dias a gente acorda sonhando em fazer a revolução, mas é aquela revolução de mudar a vida das pessoas, é aquela revolução de olhar na nossa cidade, de olhar lá no meu bairro e ver a juventude entrando em números estatísticos, como se fossem apenas números, como se não fossem seres humanos sendo assassinados pela guerra ao tráfico. E a prefeitura tem papel essencial nisso e não cumpre. Papel essencial em promover políticas públicas para prevenir que a nossa juventude entre na marginalidade. Mas isso não é eleitoreiro, porque o povo pobre não financia campanha. Não tem interesse. O povo pobre é abandonado. E é por isso que a gente denuncia, é por isso que a gente fala que é uma vergonha a saúde ser estrangulada, os hospitais que atendem pelo SUS não receberem recursos, e a nossa administração mata pessoas inocentes indiretamente todos os dias, por não entregar esses recursos, pelo intento criminoso de um prefeito que quer credenciar o seu hospital, o hospital do seu grupo econômico, pelo SUS, e para isso estrangula os hospitais que atendem pelo SUS para que eles sejam sucateados e não tenham mais condições de receber esses recursos. É vergonhoso, e é por isso que a gente denuncia. Porque eu sou usuária do SUS. Quando ele disse que a saúde está boa assim, que as pessoas que reclamam da saúde em Montes Claros são pessoas que não são usuárias do SUS, eu sou usuária do SUS e vejo muito bem o que está acontecendo. Eu estive no hospital universitário recentemente, acompanhando meu avô, que estava internado, sendo atendido inclusive pelo SUS. Um rapaz entrou todo ensanguentado naquele hospital e ele teve atendimento negado porque não tinha anestesista. Por que isso está acontecendo? Porque os recursos estão sendo estrangulados. Porque a prefeitura perdeu, inclusive, a gestão da saúde. É vergonhoso, gente. E eu me sinto enganada. Eu não estou falando aqui só na voz de uma candidata, não. Estou falando de uma cidadã de Montes Claros que vive enganada e sendo roubada todos os dias. E aí, a gente quer pensar também a educação e a gente vai fazer educação emancipadora em Montes Claros. É necessário formar jovens cidadãos. Inclusive, isso faz parte de pensar a cidade também com segurança, porque a nossa juventude não tem isonomia de oportunidades. A juventude que estuda nas escolas municipais, as crianças, não têm a mesma educação das instituições privadas do prefeito. E quando fala em colocar a escola de tempo integral, qual é a efetividade disso?
quando a gente não pensa a valorização do professor, e aí, quando fala no professor, nessa gestão, foi um pacote de maldades, né? Aumentou para 220 dias letivos, sem consultar, sem conversar com a categoria, com formas totalmente arbitrárias e antidemocráticas. É por isso que a gente denuncia. Não é para fazer o papel de vilã, como alguns colunistas sociais atrelados ao prefeito gostam de falar, não. A gente não tem rabo preso com nenhuma outra candidatura. Nossa candidatura é independente. Tanto que é uma candidatura sem estrutura. É uma candidatura que acredita que os sonhos podem governar Montes Claros. E acredita que a gente tem que investir, sim, em educação, para torná-la emancipadora. É por isso que o PSOL se reuniu desde o ano passado para discutir o plano de governo para essa cidade. Que, repito, é inacabado, porque nós consultaremos a cidade em cada tomada de decisão. O povo de Montes Claros é que vai decidir como vai ser aplicado cada recurso, inclusive fiscalizando que a Câmara de Vereadores nessa cidade não faz, que a maioria está atrelada, inclusive, ao prefeito, né? E é por isso que eu também peço voto no PSOL, nos candidatos vereadores do PSOL, que farão um mandato excelente na Câmara Municipal. Bem, também quero falar em relação aos servidores públicos. Nós vimos um vídeo que viralizou na época, quando essa prefeitura demitiu diversos garis sem consulta, sem conversa, de forma arbitrária mesmo, mandando, inclusive, os servidores tomarem no copinho. Gente, isso é postura de prefeito? Não, não é postura de prefeito. Eu me sinto indignada e é por isso que eu falo. É por isso que a gente denuncia. Não é para fazer papel de vilã, não, porque a vilã não sou eu. Eu sou uma cidadã indignada. Para além da minha candidatura à prefeitura dessa cidade, eu sou uma cidadã indignada com tanta roubalheira, com a vergonha que a gente passa no cenário nacional nessa cidade. É vergonhoso. Infelizmente, nós temos que denunciar. Eu aprendi a não conviver com a mentira. Eu cresci, vivi aprendendo a ser honesta, aprendendo a falar a verdade. E é por isso que a gente não vai deixar que a mentira prevaleça. Votem nos candidatos dos 50. Candidata Heleninha. Bom, pessoal, estamos chegando a mais uma etapa, né, de um processo democrático, participativo, onde os candidatos puderam colocar suas propostas. Mas eu gostaria de destacar duas questões. A primeira delas, ao presidente do Conselho, é de lamentar que esse documento, com 18 propostas, dividido em 6 temas, foi entregue aos candidatos no primeiro debate lá na ACI. Ao que me parece, poucas pessoas tiveram o cuidado, a atenção de ler esse documento tão importante para a cidade. O tratamento dado a esse debate por alguns candidatos também revela uma falta de respeito com aqueles que se dedicaram nesta elaboração. E tem elaborações brilhantes que dialogam, inclusive, com o que nós estamos propondo para uma cidade viva, saudável e sustentável. Trabalhar com indicadores de felicidade, que são tão caros para uma cidade onde os mais pobres foram deixados de lado. Trabalhar com indicador de felicidade na perspectiva de não fazer um crescimento a qualquer custo, mas fazer um desenvolvimento com planejamento estratégico, com diálogo e, acima de tudo, com as propostas que esse grupo de especialistas desenvolveu ao longo dos meses. Então, dessa forma, eu queria reiterar a falta de cuidado e atenção. E esse documento que foi entregue a nós é um documento importante que, inclusive, nós já colocamos no início. As propostas aqui apresentadas devem ser incluídas no PPA, na LDO, para a gente transformar tudo que foi construído em efetivas propostas para uma cidade saudável e sustentável. Mas queria colocar que há outros temas relevantes que não foi possível serem sorteados nesse debate e que nos preocupa e que traz como tema central para uma cidade que já está no século XXI, mas com pensamentos e com ideias do século passado, que é a questão da água. A água, nós falamos que, para além do consumo humano, a gente tem que ter a água para a questão humana, para a produção e, principalmente, como elemento para a indústria, que usa a água também nos seus processamentos, nos seus beneficiamentos dos seus produtos, né? Então, é importante porque o CODENC também discute que a questão da água não é simplesmente a barragem de Congonhas, não é simplesmente a barragem de Juramento. A questão da água vai para além disso. Não devemos reduzir a proposta da água nessas duas frentes. Primeiro porque a barragem de Congonhas
pelos condicionantes técnicos e pela legislação ambiental, ela fica pronta em 2026, se começarmos isso agora. Ou seja, uma cidade que vive o racionamento, a crise hídrica e a ameaça constante com relação à água, não pode ter nessa proposta como única solução para a cidade. E por isso nós dialogamos, inclusive, o CODEM que coloca: é importante pensar nos processos de captação da água da chuva, é importante a gente pensar no reuso da água, é importante pensar na produção de água, como a gente deve alterar a nossa prática no manejo da água para a gente ter mais água para as populações que aqui viverão daqui a pouco. Se estamos enfrentando um racionamento e uma ameaça à vida, ao desenvolvimento da cidade, nós devemos pensar em ações rápidas e concretas, e para isso nós temos aqui na região o Rio São Lamberto, o Rio Pacuí, o Rio Jequitaí, o Rio Verde Grande, que são áreas em que a gente precisa proteger e que a gente precisa estimular, que quem faz o manejo da terra e o manejo da água, inclusive, precisa ser valorizado pela administração, que é aquela história do Bolsa Verde que nunca funcionou. É, de fato, a gente proteger e incentivar os guardiões da água dessa cidade. Nós não podemos assistir o São Lamberto cortar cada ano, o Rio Pacuí, o Rio Jequitaí tão caudaloso. Então, barragens são soluções, mas não podem ser as únicas soluções. Não adianta eu construir grandes obras, grandes barragens, se eu não tenho água para acumular e se eu não tenho perspectiva de fazer com que os cursos d'água voltem a correr. Nós estivemos na estação de tratamento de água, que é da Bacia do Verde Grande. Estamos vendo que o governo do Estado está com uma obra no processo de armazenamento e distribuição da água para a população de Montes Claros. Precisamos urgentemente fazer uma educação ambiental com as comunidades, com as pessoas, na perspectiva de pensarmos o futuro, mas, acima de tudo, pensar o que nós podemos fazer agora para a gente poder não ter problemas e ameaça à vida da população. Mas, com relação ao desenvolvimento econômico, que não foi possível falar muito, acho que é importante ressaltar que o Conselho trata muito bem a lei sobre a implementação da micro e pequena empresa. Nós precisamos, de fato, fazer a lei funcionar, apoiar esses empreendimentos que estão nos distritos, nos territórios, para que ele possa participar da licitação de igual para igual. Inclusive, a legislação fala que, se ele perder para um concorrente, ele pode ainda ter até 10% nesse processo de negociação. As compras institucionais do PAA, do PNAE mostram, nós temos um marco legal que permite a gente fomentar uma economia local, dinamizar e fazer arranjos importantes de negócio para a indústria criativa. Ou seja, o que nós estamos propondo dialoga perfeitamente com as preocupações que o Conselho coloca. E, para isso, a gente quer dialogar, a gente quer ouvir e a gente quer entender que, assim como eu, nessa trajetória difícil e longa, nós temos muitas pessoas que têm esperança, têm coragem. Coragem de encarar uma eleição de igual para igual. Da mesma forma que eu sou pobre e negra, mas com a coragem de sempre de enfrentar os desafios, com a esperança de que nós podemos, de fato, fazer dessa cidade uma cidade segura, acolhedora, saudável e sustentável para todos. Então, nessas eleições, que não está ganha, nós estamos disputando e vamos para um segundo turno, com a força e a coragem daqueles que acreditam que a vida não pode ser feita de lamentos nem de dores, mas de alegrias e, acima de tudo, de felicidade para todos. Juntos vamos para o segundo turno construir essa cidade. Queria deixar claro que, das 18 propostas que o Conselho apresentaria aos candidatos, 3 deixaram de ser discutidas porque um dos candidatos não compareceu. E um dos temas era exatamente esse que a Leninha abordou: produção de água. A proposta era preservar e produzir água através de técnicas e estratégias junto à população, à iniciativa privada e poder público. E os objetivos eram utilizar os recursos hídricos de modo racional e sustentável, fomentar a produção de água no município e fomentar técnicas de captação e armazenamento da água, da chuva e o reuso da água. Então, esse era um dos temas que não foi abordado durante o evento, porque um dos candidatos não compareceu. E nós vamos encerrar o tempo dos candidatos com a candidata Glaucia Eliana. Glaucia, por favor. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer aos convidados, aos candidatos e a você, Adilson, pelo convite. Gente, eu trabalhei 10 anos na educação e tem 12 anos que eu trabalho na Secretaria de Fazenda. Lá na Secretaria de Fazenda eu arrecado tributos, arrecado os impostos
que vocês pagam, que vocês tiram das suas famílias para colocar na mão dos nossos governantes. Eu tenho aqui, carrego uma bandeira do partido para defender a corrupção, para defender desvios de recursos públicos, para defender o respeito a cada um de vocês. Se eleita for, quero construir na prefeitura uma unidade de transparência e convido a vocês para que coloquem isso dentro do plano do CODENG. É importante, é uma realidade que já existe em 105 municípios brasileiros, que se chama Observatório Social. Hoje, no Brasil e em Montes Claros, nós passamos por crises de confiança, né? Não há uma confiança nos políticos. E como nós podemos fazer para recuperar isso aí? Nós colocamos tranca nas nossas casas, mas na prefeitura não há tranca, não há fiscalização. Os nossos vereadores não fazem o seu trabalho, eles não fiscalizam. O Tribunal de Contas do Estado não tem como fiscalizar tudo. Então, o que eu proponho a vocês é trazer essa cultura para Montes Claros, e dentro da nossa proposta seria ali, com os estagiários das universidades, criar uma estrutura física e virtual. Isso aí pode ser proposto pelo Executivo, não precisa de leis, porque nós já temos a Lei da Transparência de 2011, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que dá todo o amparo legal para isso aí. Dentro de várias propostas da CODENG, vocês colocam aí a participação da população em algumas propostas. Como que uma população vai participar, vai ajudar o governo, vai colaborar com alguma coisa, se as notícias que nós temos é só de desvios de recursos? O que é um político hoje para cada pessoa? Cada casa que eu entro, cada pessoa que eu converso, as pessoas estão virando o rosto. Nós não temos credibilidade. Então, eu acredito que o primeiro passo que nós tenhamos que tomar em Montes Claros hoje é colocar uma chave na prefeitura. E como nós vamos colocar essa chave, esse cadeado, para prevenir a corrupção? Vamos colocar o olho nosso nas ações. Gente, e não é só do prefeito, não. Isso aí, os desvios não é só responsabilidade do prefeito. Temos funcionários, não é? Temos funcionários também. E isso também se estende para os postos de saúde, se estende para os medicamentos. Eu trabalho na Receita e trabalhei em operações nas prefeituras aqui em Montes Claros e no interior. São muitos desvios, desvia tudo, sem falar nas verbas que nós já sabemos, que mais de 30%, 40% das verbas, elas são executadas, mas o recurso financeiro ele é dividido. Nós temos que pôr um fim nisso aí. Não é? Nós temos que acabar, vamos construir alternativas para melhorar, para recuperar a confiança aí na política e nos políticos. A situação nossa é séria, a crise está pior. Nós temos que nos unir. Para ter união, é preciso ter confiança. Em relação às empresas, não é? Que é um dos temas aqui da pergunta, eu gostaria de falar, porque é um assunto muito importante. Montes Claros, nós não temos empregos. Nós temos poucos empregos. Muitos estudantes estão formados e seus diplomas estão engavetados. E eles estão pagando aí financiamento, né, das dívidas das faculdades. Em Montes Claros, nós temos 54 empresas, das 3.000 empresas dentro do estado de Minas Gerais. Nós precisamos fortalecer as empresas locais. E como que nós vamos fazer isso? A prefeitura tem que ter a credibilidade, o compromisso de pagar em dias, não é? Hoje a prefeitura tem dificuldade de firmar contratos e licitações, porque as pessoas não confiam, porque temos aqui muitos empresários falidos, porque a prefeitura não honrou seu compromisso. Então, nós temos que ter essa credibilidade, recuperar isso aí com as empresas. Nós temos que contratar empresas daqui de Montes Claros, porque são as empresas de Montes Claros que dão emprego, que faz gerar renda, que aumenta o VAF. Nós temos hoje 75% de repasse do VAF. Em cima do VAF é do movimento econômico, é um movimento das empresas, inclusive das isentas, da parte aí do diferido. Nós temos
que fortalecer as nossas empresas, nós temos que fortalecer o repasse para Montes Claros. Outro ponto importante aí, a prefeitura hoje ela dificulta muito a criação de uma empresa, é muita burocracia. Eu tive com pessoas chorando, desesperadas, sem ter onde trabalhar. Então, eu percebo aí que essa burocracia toda também para constituir uma empresa e também para os empresários dentro da prefeitura, um sistema Taylor que não funciona, que emperra tudo. Gente, dê uma força para uma mulher. Eu venci muitos desafios para chegar até aqui e tenho confiança e coragem para governar Montes Claros, sem desviar recursos e fazer política pública sem exclusão. Antes de encerrar, eu queria fazer umas considerações finais. Como vocês devem ter notado, as propostas do COSENG para o futuro administrador são propostas simples, mas de grande importância para a comunidade. São propostas que podem ser implementadas a custo muito baixo, mas que terão grande importância para, principalmente, as populações mais carentes. Quando o COSENG, por exemplo, sugere reestruturação dos parques municipais. Por quê? Porque o parque municipal, os parques municipais de Montes Claros, talvez sejam a única forma de lazer das populações pobres aos domingos. Eu me lembro muito bem quando o ex-prefeito, saudoso prefeito Tony Rebelo, estava construindo o Parque Municipal Milton Prates, ele me disse, eu estou construindo o Parque Municipal para que as populações pobres tenham um lazer aos domingos. Porque o rico vai para o cinema, vai para os clubes campestres e o pobre não tem onde ir. Agora, então o que custa para a prefeitura, em questão monetária, conservar e preservar os parques municipais? Custa quase nada, mas para as populações mais carentes tem uma grande importância. Então as propostas são essas, são propostas simples, de fácil execução, que se o administrador quiser, ele pode seguir e estará prestando um grande serviço para a população de Montes Claros, para melhorar a qualidade de vida da população de Montes Claros. Um dos temas que não foi abordado, porque um dos candidatos não compareceu, é exatamente isso, que a prefeitura direcione suas compras para as pequenas e microempresas de Montes Claros. Em vez de comprar nas grandes empresas, que não precisam, compre nas pequenas e microempresas. Com isso, a prefeitura estará garantindo emprego de muita gente e ajudando o pequeno comerciante, o microempresário, a sobreviver. Porque a prefeitura, quando vai comprar, compra na mão dos grandes comerciantes, dos grandes empresários. Então, uma das sugestões do COSENG é exatamente isso, dirigir as compras para pequenas e microempresas. Isso estará ajudando o pequeno e o microempresário, que são os que dão mais emprego na cidade. As pequenas e microempresas são os que dão mais emprego na cidade. Então, como vocês notaram, as propostas são simples, de fácil execução e de custo barato. E todas não dependem nem de recurso federal, nem de recurso estadual. Podem ser implementadas com recurso municipal. E, se implementadas, estarão valorizando a comunidade montesclarense, melhorando a qualidade de vida para o cidadão montesclarense. São medidas simples, mas que os prefeitos se esquecem delas. Então, a intenção do Conselho é exatamente dar uma orientação para que o prefeito saiba o que a comunidade deseja. Porque essas propostas não foram feitas com o pensamento de uma pessoa só, não. Foram criadas câmaras setoriais, várias câmaras setoriais, sobre vários assuntos, e essas câmaras setoriais, ouvindo a população, é que definiram essas propostas. Nós apresentamos aqui 18 propostas. Na verdade, são mais de 200 propostas que o COSENG vai apresentar para o próximo prefeito, para que, se ele achar interessante, ele siga. Tanto que nós vamos terminar essa cerimônia, esse evento, com aqueles candidatos que se interessarem, assinando um termo de compromisso de, se possível, executar essas propostas do COSENG, que tem a finalidade única e exclusiva de atender os anseios da comunidade. E eu quero agradecer a presença dos candidatos no encerramento, agradecer ao público que esteve presente até agora e dizer que aqueles que quiserem acompanhar tudo o que aconteceu nesse evento de hoje, pode acessar o
o site www.vimtv.com.br, que vai estar lá na internet. E a partir de amanhã, no nosso programa Frente a Frente. Muito obrigado.